A mulher, assim como o homem, ela tem a serpente do pai e a serpente da mãe. A geografia da serpente, tanto a geografia da serpente do pai quanto a geografia da serpente da mãe, são exatamente no mesmo lugar. A diferença são os órgãos, né, internos. Então você tem aqui, ó, no chakra da base, nasce a serpente do pai. Aí aqui, no chakra esplênico, nasce da mãe. Aí no chakra umbilical, você tem a continuação da serpente do pai. Então imagina que isso aqui vai subindo assim, né? Aqui no timo, no chakra cardíaco, tem a continuação da serpente da mãe. O laríngeo é a continuação da serpente do pai. E o frontal é a continuação da serpente da mãe. E é muito interessante quando a gente observa isso, né? Pela essa geografia, os órgãos que estão envolvidos, os chakras que estão envolvidos. É muito interessante avaliar e entender. A partir do momento que você tem sintomas, esses sintomas, eles podem estar falando exatamente dessas duas serpentes. A serpente da mãe no homem e a serpente da mãe na mulher tem uma ligação direta com o quê? Com doenças. Essas doenças, por exemplo, uma das doenças da serpente da mãe são doenças de sangue. Que a mãe é o sangue. A gente, até sair de dentro dela, a gente vive do sangue dela. Então ela tem esse poder sobre nós. A mãe é o sangue. Não é o pai o sangue. O pai é osso e músculo. É isso que o pai é. A mãe é o sangue, é a vida. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma serpente de mãe desestruturada, ela vive gripada. Tem anemia, né? Muita gente desenvolve essa anemia mais grave, que vira uma leucemia. Né? Muita gente desenvolve, por exemplo, doenças autoimunes, que é sistema imunológico. É mãe, eu já leio assim, é mãe. É mãe. Pode ser do pai? Pode, mas assim, é muito raro. Então, por exemplo, o homem é sempre melhor com a performance da serpente do pai. Mas a mulher também é muito melhor com a performance da serpente da mãe. Uma prova científica dessa questão. Se você for avaliar quem morre mais, é o homem. Porque homem não aguenta o tranco que a mulher aguenta. Então, quando entra um homem doente no hospital, a cada 10 caras que lá entrou com uma determinada doença, com um determinado sintoma, na mesma proporção, para cada 10 mulheres que entraram com aquele mesmo sintoma, aquela mesma doença, igual, vamos botar todos os dois na balança, eles entram. Só que quem é que vai sair daquelas 10 mulheres? 7 vão sair viva. E daqueles 10 homens? 3. É uma diferença monstruosa. O homem, quando fica doente, ele morre muito mais do que a mulher, porque a mulher é muito resistente. Porque a serpente da mãe é que dá essa resistência interna, inclusive a nós homens. Mas como nós não somos bois e serpente da mãe, a gente fica no segundo plano. Então, aqui, ó, a serpente do pai, ela vai sair do básico, ela vem para o umbilical, ela vem para o laríngeo, e ela vem para o centro da cabeça aqui, ó, uma glândula chamada hipotálamo. E a serpente da mãe, ela vai sair aqui, ó, da altura do intestino, nas mulheres, útero, ovário, trompa, e aí ela vem para o chakra cardíaco, e ela vem aqui para a glândula pineal, chakra frontal. E depois ela vai se encontrar com a cabeça aqui, ó, da serpente do pai, lá na região do hipotálamo e hipófise. A hipófise é uma glândula para alquimia andrógena, feminina.
E o hipotálamo, para alquimia, é uma glândula andrógena masculina. Agora, por exemplo, se você for ver na serpente do pai e da mãe, as glândulas são, por exemplo, a suprarrenal é uma glândula do pai. O timo, da mãe. A tireoide, do pai. A pineal, da mãe. E dentro da cabeça, hipófise e hipotálamo são andrógenas, só que uma é um andrógeno masculino, o outro é um andrógeno feminino. Essas serpentes, quando a gente deita, elas têm que estar funcionando muito bem. E o desenvolvimento delas se dá, o principal desenvolvimento é aqui, ó, na base, né? 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, a gente está na área do peito e já estamos encarnando. Pronto. Respirou aos 28 anos, cheguei. Então, essa construção dessas duas serpentes tem que ser perfeita. Essa construção, o pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande na vida da gente. Por quê? Porque ele é que vai fomentar a energia necessária dentro de casa em relação ao desenvolvimento dessa criança. Então, você imagina, por exemplo, aqui, ó, o serpente do pai. É por isso que criança, quando ela é contrariada, ela adora bater o pé. Não é? Porque aqui está a região da raiva, está a base da aura, está o chakra básico, vital, energia vermelha. Aí a criança, quando perde o controle, começa a bater o pé. Aí chega a mãe e o pai e agride a criança, muitas vezes grita, chamando ela de malcriada, dizendo assim, se você bater o pé, você vai apanhar. Pronto, de noite ele está com febre. Porque isso é um movimento natural. E geralmente a mãe não controla muito, né? Porque a criança continua fazendo pirraça. Agora, quando o pai chega, ou então quando ela diz assim, vou chamar teu pai, ele para na hora. Porque ali é serpente do pai. Isso é muito interessante. Por quê? Porque existem comandos conscientes e inconscientes que os pais ficam o tempo inteiro dentro de uma casa dando, né, para que este ser aqui ele se desenvolva. E essas serpentes, elas façam um bom papel, porque afinal de contas, são elas que regulam todo o sistema endócrino. A serpente do pai produz hormônios mais densos, mais pesados. E a serpente da mãe, ela produz hormônios mais interiores, são mais calmantes, analgésicos, tá? E claro, a mulher, como ela tem aqui dentro, dessa parte do corpo, ela tem toda aquela capacidade de trazer vida, então aí ela produz hormônios na época, principalmente quando ela está grávida, onde essa terra está com a semente, aí ela vai e ela consegue também produzir hormônios que favoreçam a nutrição do nosso bebê, tá? Bom, você cresceu, você tem as duas serpentes. Hoje, o que é que faz a serpente da mãe e o que é que faz a serpente do pai? A serpente do pai ela te leva lá para fora. A serpente da mãe te leva lá para dentro. Então, por exemplo, quando você vai sonhar, você vai dormir, vai sonhar. Quem é que te coloca para dormir? Melatonina. Quem é que produz a melatonina? Aqui dentro da cabeça. Não é? A pineal. E a pineal é do sistema da mãe ou do pai? É da mãe. Tem uma coisa muito interessante, né? Porque a glândula pineal, ela é como uma calcita, né? Ela é feita de um cristal. Então, ela produz, por exemplo, ondas eletromagnéticas. É uma coisa escandalosa. E isso já é medido, isso é provado cientificamente que quando ela produz essas ondas, a glândula pineal, quando ela produz essas ondas, elas extrapolam a área cerebral. Isso sai da cabeça. Então a mãe, é por isso que ela tem tanta intuição. Né? Você chega lá com aquele amigo que você conheceu,
Aí você vai levar o amigo lá para almoçar na tua casa e você vai dizer assim: olha, mãe, esse cara é muito legal. Conheci ele. Ah, eu amo ele. Aí tua mãe está cozinhando, aí ela se vira assim. Mãe é craque em fazer isso. Ela já sabe que o cara não presta. E por que ela sabe que o cara não presta? Por que eu não descobri que o cara não presta? Porque a mãe tem uma vantagem a mais na serpente da mãe e a pineal faz parte desse complexo, desse sistema. A gente precisa fazer um esforço maior, né? Porque eu exaltei meu pai, não exaltei minha mãe. E o DNA? O DNA ele vai estar o tempo inteiro conversando com as serpentes. O tempo inteiro. E ele vai estar o tempo inteiro conversando com as suas conversas interiores, com tudo aquilo que você conversa dentro da sua cabeça com você. Né? Quando você dá um comando, se você disser assim, nossa, eu preciso de coragem, eu preciso de força, eu preciso de determinação, você está falando com a serpente do pai. Quando você diz assim, eu preciso relaxar, eu preciso me acalmar, eu preciso descobrir saídas para a minha vida, você está falando com a serpente da mãe, com o DNA da mãe. E muitas vezes a nossa relação dentro de casa, né, com nossa fase, principalmente de 0 até 28 anos, é conturbada, é perturbada. Não é? Porque você tem aí na sua vida duas pessoas que estão o quê? Cuidando de você. Você acabou de sair lá do útero, você é uma planta que anda, que caminha, e aí tem que ser cuidado pelos dois. Porque esse estímulo vai fazer uma diferença muito grande aonde? No seu futuro. O seu futuro vai ser determinado muitas vezes pelo bom funcionamento da serpente do pai ou da serpente da mãe. Se a serpente do pai ou a serpente da mãe e você, elas não conversam, então você não consegue ter esse casamento alquímico.